Boa noite, irmãos. Paz de Cristo. Nova matéria: dons espirituais ou dons do Espírito Santo. Abre na primeira página aí, deixa na primeira página. Vou ler só um parágrafo da primeira página. E abre a sua Bíblia comigo em Tessalonicenses. Primeira. Tananana. 5:19. Deixa eu ver se é o 19. Isso. 1 Tessalonicenses 5:19. Amém? A palavra dom, acredito que todos nós sabemos, né, mas é bom explicar, significa presente, dádiva de Deus a uma pessoa, dada a uma pessoa para um propósito na vida daquela pessoa e da outra. E é bom a gente entender a questão de ser um presente, porque é um presente que a gente ganha, mas não pertence a nós. É como se Deus desse um dom ao Miss Heveles, ao Gabriel, a Kelly, mas esse presente não pertence àquele. Todos os novos dons, biblicamente falando, eles não tem um que exclusivamente é para a pessoa. E só um se utiliza propriamente assim, diretamente na vida da pessoa, quando ele não está completo, que é o dom de orar em língua, né? Que é edificação pessoal. Quando você ora em língua sem interpretação, está edificando só você. Então, o único dom que, quando ele é manifesto e edifica somente você, é o quando você ora em língua sem interpretação. Todos os outros dons, quando está em uso, ainda que coopere na sua vida, porque ajuda, né? Mas ele é usado em favor de alguém. Então, o dom é carisma, dádiva, presente de Deus dado a uma pessoa, um presente que chega da minha mão, mas não me pertence. Precisa cooperar com o corpo e com as outras pessoas. Então eu não posso ser egoísta de pensar que o dom é para mim e nem posso me sentir superior por causa do dom. E é uma das coisas que às vezes a gente vê muito, né? A pessoa egoísta, não, o dom, eu tenho o dom disso, aí começa o ego, sobe e às vezes começa a se sentir melhor que as pessoas por causa do dom. Então a gente vai ver que dom é presente de Deus dado a uma pessoa, na mão de uma pessoa para entregar uma outra pessoa. Amém? Entendeu até aí? Só que os dons são do Espírito Santo. E antes de nós entrarmos nessa questão dos dons propriamente dito, eu quero falar um pouco sobre o Espírito Santo. Por quê? Porque todo dom, sem a graça, o favor, a manifestação do Espírito Santo, ele não vai trazer para a igreja ou para a pessoa que vai receber dessa participação do dom que está na sua vida uma edificação. Então, por mais que eu tenha um dom, ele não pode. É como se eu usasse ele, por exemplo, eu posso muito bem orar em língua, sim ou não? Qualquer momento? Sim? Claro, é um dom. Eu posso, em qualquer momento. Paulo até fala que ele é um dos caras que mais ora em língua, porque ali ele está consertando um ambiente. Qual ambiente? Para de ficar orando só publicamente. Para orar em língua, você precisa estar só em público. Você pode fazer isso internamente. Então, a gente vai vendo que Paulo começa a ensinar a igreja alguns pontos sobre o dom, sobre dom. E ele enfatiza muito a questão de ser cheio do Espírito Santo, para que o dom seja carregado da unção, da presença do Espírito Santo. A gente sabe que é possível a pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem, vou pegar propriamente um específico, mas uma pessoa que tem palavra de conhecimento, né, que é a revelação baseada em um conselho. Quando Deus revela algo do futuro para alguém, dá um conselho para alguém. Isso é uma palavra de conhecimento. Se a pessoa não estiver cheia do Espírito Santo, a pessoa pode ter isso aí, falar com alguém, servir para alguém, mas não servir nada para ela. Então eu creio que todas as vezes que Deus me usa para ministrar dentro do meu dom, Ele não está servindo só para a igreja, a não ser que eu faça sem o Espírito Santo. E aí Paulo está ensinando a igreja de Tessalônica, era uma igreja que também tinha os seus dons espirituais, e Paulo dá um conselho, que é o conselho é o quê? Tá aí, 1 Tessalonicenses 5:19. Dá para pôr ali? 1 Tessalonicenses 5:19. Tem alguém na tradução NAA? Lê aí na NAA para a gente. Não apaguem o Espírito. Por quê? Porque o que é apagar o Espírito Santo? É apagar a atuação.
É apagar a manifestação. Você vê que os textos antes e depois é: orai sem cessar, em tudo dei graças, não desprezei as profecias, examinai tudo e retende o que é bom e absteve de toda aparência do mal. Então você vai vendo que antes e depois que ele aborda algumas coisas, ele coloca no meio disso: não apaguem o Espírito Santo. Porque é possível você apagar, você tirar a atuação dele. A gente vê hoje igrejas que é assim, ó. Tem gente que só ama o fruto do Espírito Santo, que é o caráter de Deus. E tem gente que ama só os dons do Espírito Santo, que é a manifestação. Então, uma vez eu vi uma frase de um pastor falando que ele diz que os frutos é aquilo que Deus faz no homem e volta para Deus. Os dons é aquilo que está em Deus e Deus dá ao homem. Então a gente precisa ser uma igreja que entra nesse equilíbrio. Uma igreja que o caráter de Deus está em nós. Amém? E Deus pode se manifestar nos seus dons. Dons são as manifestações. O fruto é aquilo que nós oferecemos ao Senhor através da aplicação da palavra dele na nossa vida. A gente vai mudando. E aqui Paulo está falando: não apague o Espírito Santo. O que é apagar? Uma luz está acesa, você vai ali e apaga. Você acabou com o propósito da luz temporariamente. Então, apagar o Espírito Santo é aquela pessoa que não se submete mais ao Espírito Santo nem ao mover do Espírito Santo. É alguém que até para o Espírito Santo agir, ele escolhe como o Espírito Santo agir. Quando o texto fala, aquele texto que Paulo fala em Coríntios, como é que fala? Ai, perdão, gente. Desliberdade. Onde tem o Espírito Santo, aí tem liberdade. O Espírito Santo mora onde? No templo? Não. O Espírito Santo mora em nós. Então ele estava assim: onde tem o Espírito Santo, aí tem também liberdade. O Espírito Santo dentro da gente, ele quer ter a liberdade de poder se manifestar como ele quer, da maneira que ele quer. Então não importa se eu vou gostar, se o culto vai ser do meu jeito, se a palavra... Porque às vezes Deus vai dar uma palavra para você dar para alguém que é uma maravilha na vida da pessoa, uma bênção na vida da pessoa, e você tem que administrar isso. Não sentir inveja. Porque tem gente que, Deus vai fazer isso na vida dele, e você não contar. Isso é apagar a atuação do Espírito Santo. Porque a gente pode reter aquilo que o Espírito Santo vai fazer no sentido de ele não nos obriga a fazer, mas ele nos convida a fazer. Ele nos direciona a fazer. Então, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não consegue apagar o Espírito Santo. Porque ela está cheia, está lotada, ela está submissa ao mover do Espírito Santo. Se o Espírito Santo falar vai, ela vai, falar vem, ela vem, fala, ela fala. Então, antes de nós entrarmos propriamente nos dons, eu quero falar um pouco sobre o Espírito Santo para você entender como está a sua vida na caminhada com o Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo dentro de você é o quê? É alguém assim que se manifesta no culto? Você acha que ele tem liberdade para parar você a qualquer momento? Hoje você já sabe qual é um dom específico, um dom mais atuante na sua vida. Você olha e fala assim: cara, eu acho que esse aqui é um dom mais atuante na minha vida. Será que a gente já sabe? Será que você já sabe qual é o dom de Deus na sua vida? Você não tem ainda um dom específico? Você foi usado há 300 mil anos atrás e nunca mais? Então, assim, por quê? Porque Paulo fala que acerca dos dons a gente não pode ser ignorante. E ele também fala que a gente precisa buscar esses dons. Então, assim, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo para ser conduzido a um aperfeiçoamento naquilo que nós temos. Pregar é um dom? Sim ou não? Quem é que prega? Vamos lá, quem prega? A sua primeira pregação, como é que foi? Você teve que aperfeiçoar. E você aperfeiçoou como? Só orando? Não, vem me enche do Espírito Santo. Não, você teve que se dedicar, você teve que estudar, você teve que ouvir alguém que sabia mais que você teve que parar o seu coração para descobrir qual era o seu tipo de mensagem, temática, expositiva, textual, para você ficar mais à vontade na manifestação do dom na sua vida. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é: como está a minha vida e o Espírito Santo? Como está o meu relacionamento com o Espírito Santo? Porque os dons são do Espírito Santo. É um presente que ele te dá, mas você não pode usar esse presente sem ele. Você usa através dele. Você usa na sensibilidade dele. Hoje muitas igrejas não gostam dos dons espirituais, né? Tem gente que não é continuista, que acredita que os dons ainda continuam hoje. Por quê? Muito por causa do mau uso dos dons nas igrejas. Hoje tem muita igreja que o Espírito Santo não pode mexer em alguns pontos, porque a própria denominação... Porque, vamos lá, existem uns dons que, biblicamente falando, não é que eles são mais importantes, mas é como se eles fossem suficientes.
um ensino, né? Trazer uma teologia saudável para a igreja, uma interpretação correta das escrituras. Você traz uma base, ótimo, aquela igreja vai ser salva, ela vai ser fundamentada, ela vai ser uma igreja firme, os irmãos vão chegar num lugar de maturidade em Deus. Só que eu não acredito que Deus é só um fundamento. Deus é um Deus que se movimenta, Deus é um Deus sensível, Ele é uma pessoa que nos vê e que vê o futuro. Ele é alguém que é sobrenatural. E os dons, eles são usados de forma sobrenatural, é quebrando a lógica da naturalidade. O dom, ele vai além daquilo que o ser humano é natural. Então, assim, algumas igrejas pegam e falam assim: ah, não, cara, dá muito problema esse negócio de deixar os irmãos orar em língua. Ah, não, dá muito problema esse negócio de nego falar que tem revelação. Dá muito problema o irmão ter um sonho. Dá muito problema. Então, eles preferem dizer o quê? Não, não somos continuistas, os dons é até Atos. Depois de Atos, acabou os dons. É o que muitas igrejas pensam. E elas vivem assim. Só que os dons, para nós acreditamos que os dons são uma continuidade da igreja, eles vão estar atuantes até a volta de Jesus, até o milênio, vai estar as coisas acontecendo. Então a gente precisa saber como lidar com os dons e como ser sensível ao Espírito Santo para agir de forma correta. Porque se alguém erra em qualquer dom com você, né, na forma de conduzir, na forma de expor ele, aquela pessoa, porque a gente tem uma mania muito grande, é qual? Errou comigo, perdeu todo o crédito. Mas nós somos seres humanos, irmãos. E às vezes Deus vai usar a sua vida, você vai dar uma emocionada, às vezes você vai falar uma coisa que não devia, você vai ver além do que Deus está vendo, você vai querer mostrar além do que Deus está mostrando, você vai querer falar além do que Deus está falando. E aí, se a gente não tiver a sensibilidade de uma pessoa cheia do Espírito Santo e humana, a gente nunca mais credibiliza aquela pessoa como uma mulher de Deus. Eu vou citar um exemplo, eu era do Cian ainda, Paulinho deve lembrar dessa menina, tinha uma mulher que chegou lá na igreja, foi até aquela que deu a revelação pro pastor de Mapa, o Antônio, lá, aquela confusão lá. E aí eu tava assim, ó, o Nicolas estava em casa, não, esse dia o Nicolas estava na igreja, aí ela me chamou no canto, eu tinha acabado de ministrar, ela falou assim: eu tenho uma palavra para você. Eu falei: amém. E ela, de fato, ela tem um dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. A gente vai explicar isso mais para frente. E aí ela me chamou e ela começou a falar no meu ouvido: ah, Deus me mostra isso, 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 isso. Ela foi falando, e ó, tudo testificando, tudo testificando. E vamos. De repente ela começou a falar assim: e seus dois filhos que estão desanimados na sua casa, Deus está visitando eles agora, e coisa e tal, Deus vai trazer eles de volta para a presença. Aí o que eu fiz? Eu tinha duas opções ali. Quais eram as opções? Eu descredibilizava ela totalmente, né? E depois minava o ministério dela, é o que muitos fazem. Ou eu interrompia ela e falava que até um ponto ela foi de Deus, mas que ela precisava tomar mais cuidado, porque se ela continuasse agindo assim, aquilo podia quebrar o ministério dela. Foi o que eu fiz. Eu parei ela, falei: ô irmão, ó, até aqui quando você falou, eu sinto que é muito de Deus, mas eu não tenho mais filhos, tá? Ela: não, de repente é filho futuro. Eu falei: não, fica tranquila. Não estou descredibilizando você. Deus usou você até aqui, mas daqui para cá não foi mais Deus. Toma mais cuidado com isso, porque você está diante de alguém que tem uma maturidadezinha, né? Então, assim, e eu consegui ver o que é de Deus, parar você e te dar um conselho. Então, assim, se é outra pessoa, amanhã estava te chamando de falsa profetisa aí, desdenhando do seu ministério e daquilo que você carrega. Eu preferi parar e te dar um conselho. Toma mais cuidado. Entendeu? Então, assim, quando a gente não é cheio do Espírito Santo, quando a gente apaga o Espírito Santo, a gente quer usar o dom sem ele. Se você usar o dom sem ele, vai dar certo? Vamos lá, gente, vai dar certo? Não, por isso que, olha o que Atos 1:8, põe ali pra gente. Atos 1:8. A gente precisa entender que a primeira coisa que Deus fez não foi dar os dons, foi encher os discípulos do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vai te dar um dom que vai ficar mais latente, aquilo que ele quer que você seja, né? Mas ao mesmo tempo ele pode permitir que você flua em outros lugares. E Atos 1:8, olha o que diz: mas vocês receberão o quê? Poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Então você vê que ele atrela o poder do Espírito, que são manifestações, dons. O Espírito aqui, a testemunho. Então, se eu uso o dom corretamente e eu tenho uma vida correta, a minha credibilidade aumenta. Quando eu estiver falando, vai ter crédito a minha voz. Agora, se eu uso de qualquer maneira os dons, se eu vivo de qualquer maneira na minha vida, e se eu emociono demais no exercício do meu dom, eu vou perdendo a credibilidade daquilo. Então, eu e você precisamos o quê? Ser cheios do Espírito Santo.
E aqui você está vendo uma manifestação, eles recebendo o poder do Espírito Santo, mas Jesus passou quantos anos ensinando para eles uma conduta? 3 anos e meio, no máximo, né? Há quem diga que é 3, há quem diga que é 3 anos e meio. Então, no máximo, 3 anos e meio, Jesus ficou andando com os discípulos, ó. Andando com os discípulos e ensinando. Vocês vão ter dom, vocês vão fazer sinais, maravilhas, vão expulsar demônios, vão ter poder, mas sempre ensinando caráter, caráter, caráter. Por quê? Porque, irmão, eu posso ter o dom mais evidente do mundo. Se eu não tiver uma vida alinhada, não estou falando uma vida perfeita, mas uma vida alinhada, todo o meu dom pode ser jogado por água abaixo por causa da falta de uma vida cheia do Espírito Santo. Entendeu? Se eu estiver aqui pregando e eu estiver todo desalinhado e as pessoas aí de baixo souberem que eu estou desalinhado, a palavra pode ser maravilhosa, mas a pessoa não recebe. A pessoa fica assim, ah, tá brabo isso aí, hein? Mesma coisa o Tiago louvando, mesma coisa, irmão. Mas, porque olha só que coisa interessante. Se você vem e tem uma vida toda errada, vamos pegar um exemplo aqui, muito comum às vezes do meio cristão. A pessoa lá tá com o nome todo sujo na praça, devendo a Deus e o mundo. E aí ele vem e fala em nome de Deus. Irmãos, ele pode ser uma verdade aquilo que ele está falando? Pode. Ele pode falar em nome de Deus com a vida toda errada, mas não é sobre ele falar em nome de Deus. É sobre ele ter uma vida cheia do Espírito Santo, com um caráter alinhado, para que haja crédito. Lembra quando Jesus está diante dos fariseus lá, e Jesus olha para ele e fala assim: ache pecado em mim. Vocês estão dizendo isso tudo, então me mostra qual é o meu pecado. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas vocês vão ter que provar. E aí, como não credibilizar a palavra de alguém que é alinhado, que é cheio do Espírito Santo? Quando quiseram pegar Daniel nas covas dos leões, o que os caras tiveram que falar? Criar um cenário mentiroso, porque a Bíblia fala que eles ficaram vigiando a vida de Daniel, ó, de noite, vigiando. E olharam para o outro e falaram assim: cara, a gente não acha erro nesse cara não, hein? A gente vai ter que criar uma situação aqui para ele ferir o Deus dele, porque a gente olha que ele administra dinheiro e não rouba. Ele preside 70 cidades e é tudo alinhadinho. Ele é fiel ao Deus dele, fiel a Nabucodonosor. Como é que ele consegue? Então os caras olhavam para ele, não via quando ele falava em nome de Deus. É tanto que quando ele é jogado na cova dos leões, ele recebe a palavra do rei, dizendo assim: o Deus a quem tu serve te livrará, cara. De tão alinhado que tu é com ele. Então, a gente precisa mais ser cheio do Espírito Santo do que propriamente buscar os dons do Espírito Santo. Porque senão eu começo a me impressionar com a manifestação sem se esquecer se as pessoas vão receber bem aquela manifestação que eu tenho. Por isso que eu falei, como está a sua vida, que a primeira aula eu quero me ater a isso. Como está a sua vida em relacionamento com o Espírito Santo? O Espírito Santo é seu amigo de fato ou ele é seu amigo de momento? Ele é seu amigo de fato, alguém que tem acesso a você. Bom, alguém que é meu amigo de fato, ele tem acesso a mim em qualquer momento, sim ou não? Ele pode me ligar a qualquer hora, ele pode ir na minha casa, eu vou na casa dele, a gente partilha segredo e coisa e tal. Então, assim, mas existem pessoas que é de momento. Não é nenhuma amizade, às vezes é baseado no que a pessoa é. No sentido assim, o que tem. Por exemplo, se eu precisar de um mecânico, ó, Van, conhece algum? Entendeu? Precisar, estou querendo ler um livro. Gabriel, estou querendo ler um livro sobre isso. Conhece algum? Carlos, conhece algum? Samanta está querendo ir no salão. Vai aonde? Aqui, esse tipo de situação é situações de momento. Não, a gente tem uma aliança aqui, mas é de momento. Ó, você sabe especificamente isso. Mas o Espírito Santo não quer ser alguém na minha vida e na sua vida de momento. Vem para o culto, aqui é a hora dele me usar. Não, 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 não. Ele é alguém que habita em você. Como diz aquela canção, ele está mais perto do que a pele dos seus ossos. Entendeu? Ele está mais perto. Então, assim, eu vejo que o não apagar não deixa ele ficar aí dentro para que você acenda ele só quando houver uma necessidade. Deixa ele aceso toda hora. Tem gente que parece que liga o momento da atuação do Espírito Santo. Agora vem o Espírito Santo, ele acende. Aí o Espírito Santo usou ele apaga. E aí o Espírito Santo coopera na vida de alguém, mas não coopera na vida dele. O Deus que eu creio, ele é um Deus que da mesma forma que ele se preocupa com a pessoa que ele está usando você para tocar, ele se preocupa com quem está usando também, com o que ele está usando. Nós não somos uma mula que vai falar para Balaão e vai continuar sem entendimento. Não, nós somos filhos de Deus, que é aquilo que a gente fala para alguém edifica também a nossa vida. Então a gente precisa se ater a isso, a uma vida cheia do Espírito Santo. Então eu pedi para põe ali Zacarias, cadê? Eu não fiz umas anotações aqui, cadê? Zacarias 4:6. E prosseguiu e disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem
por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, ele está falando ali para um povo, ele ilustra a situação do candelabro, que é uma coisa que pode ser usada nas questões do Espírito Santo, porque o candelabro, aquele especificamente dessa passagem, tinha nove lâmpadazinhas, e a gente sabe que são 9 os dons do Espírito Santo. Um pouquinho antes ele fala do candelabro, ele está dizendo assim, ó, não por força, nem por poder, nem por violência, mas pelo meu Espírito. A ideia de Deus em chamar um povo para ele é que esse povo se mova pelo Espírito. Porque se a gente não precisa do Espírito, irmão, a gente também não precisava estar na igreja. Se a gente não precisa do Espírito, a gente não precisava estar aqui. Então a gente precisa entender, não é na força do meu braço, não é na força daquilo que eu já sei. Sabe? O Espírito Santo é alguém que já atuou na minha e na sua vida há tempos atrás, continua atuando e quer continuar. Entendeu? Não acabou. Tem gente que fala, para lembrar de um momento bom com o Espírito Santo, uma vida cheia, tem que voltar 3 anos atrás. Nossa, aquele ano eu fui tão cheio do Espírito Santo. Aí eu me pergunto, onde o vaso encontrou rachadura para você perder esse óleo tão precioso? Porque a ideia é que você cada vez mais seja mais cheio do Espírito Santo. Essa sempre foi a ideia de Deus, que a gente seja cheio. Desde quando ele derramou, a ideia é que Paulo sempre aborda dessa forma, sejam cheios do Espírito Santo, receba o Espírito Santo de forma abundante. Então nós precisamos entrar num lugar de quê? De saber, poxa, será que eu sou cheio do Espírito Santo ou eu tenho e uso ele quando me convém? Uso ele quando ele me toca, uso ele quando está quase inegável a atuação dele na nossa vida. Porque existem momentos, irmãos, essa semana eu passei isso. Deus queria que eu falasse algo para alguém e ficava tempo inteiro o nome da pessoa no meu coração, o nome inteiro. Aí na hora que eu encontrei a pessoa, Deus falou, fala isso, isso e isso. Então, assim, será que Deus quer me usar só assim? Tem algo para alguém e aí vai ficar me impelindo, ou Deus quer, ou o Espírito Santo quer que ele tenha uma liberdade muito grande no meu coração e eu uma liberdade muito grande com ele. A gente vive tratando o Espírito Santo como Deus e ele é, mas a gente não trata como amigo. E ele é um amigo. Com amigo você partilha segredo, com amigo você tem intimidade, com amigo você liga, traz para perto, com amigo você vai até a pessoa. Então, assim, nós precisamos parar de ser uma igreja que o Espírito Santo só se move nos cultos. Esse é o momento que você diz amém. Ah, não, está no culto, ele se move. Não, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo, irmão, porque a nossa vida foi criada. Paulo fala que nós somos um vaso de barro, um vaso que não presta, carregando a excelência do poder de Deus. E no contexto, põe ali para mim, 2 Coríntios 4, 7 ou 7, 4? 4, 7. Até o 12. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja a excelência do poder de Deus. A excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não. Somos derrubados, porém não. Você acha que quem impede de ser aquilo tudo ali? Espírito Santo. Levando sempre o quê? No corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. E olha o 12. De modo que em nós opera a morte, em vocês, porém, opera o quê? A vida. Lembra que a gente sempre tenta usar aqui um exemplo que é muito mal usado aí fora? Não toqueis no ungido de Deus. Né? Mas quando a gente toca no ungido, irmãos, até quem toca no ungido de Deus de forma errada, se o ungido de Deus não for soberbo, a pessoa que toca é abençoada. Jesus fala assim, quem te bater numa face dá o quê? A outra. E você acha que quando se dá a outra, a pessoa fica o quê? Constrangida. O problema nosso é que se você não tem uma vida cheia do Espírito Santo, irmão, você não vai conseguir dar outra face. Essa semana eu estava partilhando com alguém, um dia eu tomei um tapa na cara do pastor Edmar. Claro que ele não deu de querendo dar, mas a gente estava numa aula, lembra? Era uma aula assim, né? E ele achou que eu ia tirar o rosto. Aí ele foi dar um exemplo e ele trouxe a mão assim, e falou, Misério, fica aqui na minha frente. Ele gostava de uns teatros, eu levantei e fiquei. Aí ele levantou a mão, imagina se eu desse um tapa nele. Ele achou que eu ia tirar o rosto, só que eu não tirei. Irmão, estava lotado assim a sala. Você lembra disso? Irmão,
Quando ele me deu um tapa, eu olhei assim, a vontade de sair dando um montão de soco nele. Mas muito. Mas de alguma maneira o Espírito Santo conseguiu segurar um ímpeto que não é natural da gente segurar. Você sabe que não era eu. E eu só fiquei com raiva, irei, mas não pequei. Fiquei com vontade de matar, mas não matei. Fiquei com vontade de brigar, mas não briguei. Aí sentei, fiquei bolado a aula inteira, ele preocupado dando a aula, e eu bolado a aula inteira. E depois ele veio, me pediu perdão, coisa e tal, e ficou tudo bem. Você acha que eu conseguiria, irmão, não revidar? Irmão, será que hoje eu conseguiria não revidar? Mas é sério, por isso que eu estou te falando sobre ter uma vida cheia do Espírito Santo, porque essas coisas impressionam as pessoas. Faz o caráter de Deus estar tão vivo em alguém, ao ponto de alguém falar assim, cara, isso aí só pode ser Deus na vida dessa pessoa. Então, mas a gente não está muito preocupado com isso. A gente está preocupado, às vezes, em impressionar com o dom e não com o caráter. Por isso que eu falei, como está hoje a sua vida com o Espírito Santo? Porque eu tinha falado até com o Carlos, eu não quero dar uma aula sobre dom, porque, irmão, a expectativa de aula sobre dom, sobre demonologia, angiologia, escatologia, vai lá em cima. Mas tudo isso não aplicado de forma correta ou não dado de forma correta, vira um monte de informação saudosista do nosso coração. A gente fica doido porque aprendeu sobre essas coisas, mas não traz conteúdo nenhum. Então, para mim, não tem nexo falar do Espírito Santo e esquecer o fruto do Espírito Santo. Falar dos dons e esquecer do fruto. Põe ali para mim, 1 Coríntios. 1 Coríntios não, Romanos 5,5. Você vê que Paulo está falando ali no texto que a gente leu, onde ele falou assim, ainda que em nós opere a morte, para que em vós opere. Qual foi a vez que você sentiu o seu corpo, sentiu o seu interior, sentiu a sua espiritualidade sendo afetada, mas alguém sendo abençoado? Porque é isso que ele está falando, irmão. Ele está falando de uma proteção a você. Ó, em tudo somos isso, mas não aquilo. Somos aquilo, mas não isso. Quem protege a gente da destruição? O Espírito Santo. Mas protege da perseguição? Não. Ele não protege da perseguição, ele protege da destruição. Então você vê que uma vida cheia do Espírito Santo, ele vai te poupar de algumas coisas, mas ele não vai te poupar de outras. E só pessoas cheias do Espírito Santo conseguem permanecer em dias difíceis, irmão. É como eu falei, as pessoas vêm para a igreja porque está mal e saem quando também estão o quê? Mal. Irmão, qual é a pessoa que sai da igreja bem? Ah, não, tô saindo porque está bem, não acontecem coisas. Naquele momento a gente pode estar fragilizado e a gente acaba saindo. Com qualquer um. Quando eu desanimo, você acha que quando eu desanimo eu estou bem com o Espírito Santo? Não, irmão. Às vezes está faltando mais do Espírito Santo na minha vida, para que eu possa continuar a caminhada. Então, olha que coisa interessante. Ora, a esperança não nos deixa decepcionado, porque o amor de Deus é derramado onde? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. A gente não vê as pessoas procurando amar mais, mas a primeira coisa que chega, claro, entenda quando eu falo chega, tá? Porque vem tudo com ele, né? Mas a primeira coisa que vem assim tão latente no coração de alguém que recebe o Espírito Santo é o quê? O amor. E às vezes a gente não zela para que esse amor continue vivo. A gente começa a buscar dom, e a gente atua nos dons sem o amor. Põe ali o último versículo de 1 Coríntios 12, o último. Acho que é 32. Entretanto, procure com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Qual que é o próximo capítulo de 1 Coríntios? Ali, qual que é o próximo? 1 Coríntios 13 é o capítulo de quê? Do amor. Então ele está falando assim, ó, você pode até procurar com zelo os dons espirituais, mas eu vou ensinar algo mais excelente que os dons. Aí ele começa a falar do amor. Ao ponto de que 1 Coríntios 13, 8, põe ali. Lembra que eu estou falando de uma vida cheia do Espírito Santo, tá? O amor jamais acaba. Olha como começa. O amor jamais acaba. Você vê que 1 Coríntios 13, 13 fala, e ali ele está falando também. Irmãos, dons é em parte. Dons não é algo latente o tempo inteiro. Dom não é uma coisa que você vai usar 24 horas por dia, mas o amor, você desfruta dele 24 horas por dia e você usa ele 24 horas por dia. E só uma vida cheia do Espírito Santo vai fazer você amar a igreja, amar o povo. Não usar o dom de maneira errada. Então a gente não quer ser cheio do Espírito Santo. A gente não quer amar as pessoas, mas a gente quer ter dom. Então eu quero trazer uma aula, essa primeira aula, para ver qual é o meu interesse em ter um dom. Porque a gente precisa conhecer o nosso coração. Qual é o meu interesse? Por que eu quero descobrir o meu dom? É porque eu quero cooperar de fato ou é porque eu quero me destacar?
Qual é a intenção do meu coração em descobrir o dom, saber qual é a movimentação do dom? Será que o dom vai me atrapalhar de amar? Irmão, a gente sabe, então hoje tem os reveladores de CPF, os caras usam, né? Revela tudo. Você vai ver atrás daquilo ali, irmãos, né? Como diz aí nos Instagram da vida, é os profetas do Pix. Os caras falam, faz um Pix que eu te dou uma revelação. Irmão, eu acredito, de verdade, que eles podem até revelar coisas certas. Eu acredito, porque o dom pode ser usado de forma errada. Mas o problema não é usar de forma certa, irmão. O problema é, pô, o problema não é você acertar, o problema é com qual coração você tá para fazer isso. Tem textos bíblicos que é para colocar um temor muito grande no meu coração. Olha só, o cara expulsou demônio, fez maravilhas, e é isso tudo. E ouviu o que de Jesus? Não te conheço. Então, antes de tentar trabalhar os dons, para ver se você se afeiçoou com algum, para ver se você já foi usado em algum dom, para ver se alguma coisa já está mais latente no seu coração, eu quero me ater a isso. Como está a sua vida e o Espírito Santo? Paulo diz: não apagueis. Então, olha que coisa interessante. O Espírito Santo apaga sozinho? Não. O Espírito Santo sai de você? Uma vez que você tem ele, irmão, ele nunca mais vai sair de você. Mas ele pode estar sem a atuação devida na sua vida. Ele pode estar. É o que eu acredito, biblicamente falando. O quê? Que o Espírito Santo, ele se move através do amor. Não tem nenhuma palavra que o Espírito Santo dá que não seja carregado de amor. Seja branda, seja dura. Não existe uma movimentação em Deus sem amor. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, você ama. E quando você ama, você pode fluir nesse lugar, porque sempre vai ser com a melhor das intenções. Com a melhor das intenções. Se você amar o Espírito Santo, se você amar as pessoas, o Espírito Santo pode usar a sua vida à vontade, que você nunca vai ver as pessoas. Essa semana para trás, uma mulher estava brava com a gente. Ela falou assim: essa igreja aí, vocês não estão nem preocupados comigo, vocês veem a gente só como cifrão. Eu falei: eu achei que eu nunca ia escutar isso na minha vida. Mas ela estava ferida, depois ela veio pedir perdão. Irmãos, e olha que coisa interessante, é o que eu estou falando. Essa mesma pessoa que foi, botou um áudio, assim, tinha umas 15 pessoas no grupo, aí falou isso e coisa e tal. Eu tinha mais algumas opções, como a gente sempre tem diante da situação difícil. A gente sempre tem a opção de agir como uma pessoa. Eu poderia ter respondido ela no grupo, ter sido grosseiro com ela no grupo, ter dado uma palavra mais firme. Mas é alguém iniciante na fé, alguém que está passando uma situação tão delicada na saúde, alguém que recebeu um montão de notícia de médico difícil. E aí, na hora que eu ouvi aquilo tudo, Samanta falou assim: olha lá o grupo lá, olha o que fulano de tal postou, tá bolado aí. Aí eu ouvi os áudios, irmão, chamou a gente de tudo que é nome. Eu falei: Espírito Santo, e aí agora? O que eu faço? Aí você chama no particular. Vai no particular, chamei no particular, mandei um áudio com toda a paciência do mundo. Expliquei. Corrigi. Aí ela: entendi, pastor, vou pedir perdão. Foi lá e pediu perdão. Ah, mas as pessoas já viu ela falar aquilo tudo, irmão. Não tô nem aí porque as pessoas pensam. Tô nem aí. Eu sei que de alguma maneira Deus usou a minha vida, o dom que ele me deu por causa do amor, para eu não ser muito enérgico com ela. Ela falou que vai vir para a igreja, quer renovar o batismo. Depois disso, já fui na casa dela, tive um momento com ela, orei com ela e coisa e tal. Eu tinha uma opção. E olha, que biblicamente eu teria até respaldo para dar um montão nela, tá? Mas tem hora, irmão, que a gente tem que deixar o amor gritar. Entendeu? Tem que deixar o amor gritar. Para que o dom fique mais respaldado. Porque, irmão, o que não falta nesse mundo é dom. Você concorda que o que não falta é dom? Tanto na igreja quanto fora da igreja. O que não falta é dom. Os dons são dados sem arrependimento. Então, assim, a gente precisa ter um coração mais inclinado, porque essas movimentações de sabedoria não pode vir do Miss Hebles, não pode vir de você. Eu usei alguns exemplos meus, mas claro que você vai lembrando de alguns exemplos seus, porque todos nós, irmãos, quando nos manifestamos com a vida cheia do Espírito Santo, com a vida cheia de amor, a gente vai fazer coisas que a gente não faria. Essa é a realidade. A gente vai agir como a gente não agiria. Então, mas eu posso ter esses dons ou alguns dons e agir de forma leviana, irmãos. E ficar lá impressionando as pessoas. É isso que Deus quer para mim e para você? Então, olha para esse irmãozinho lindo aí e fala assim: como está a sua vida e o Espírito Santo? Zacarias diz o quê? Nem por força, nem por violência. Aí eu te pergunto:
Eu vou ouvir você já, Léo. Aí eu te pergunto: as coisas que você tem feito são na força? São na base, vai dar certo mesmo, não quero nem saber se é de Deus ou não, eu vou agir assim? Ou é pelo Espírito? Nem por força, nem por violência, pelo Espírito. Você vai, por exemplo, o que que é uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? Ela é guiada pelo Espírito Santo em qualquer área da vida dela, qualquer área da vida dela. Paternidade, ele é um pai no modelo do Espírito Santo, marido no modelo do Espírito Santo, esposa no modelo do Espírito Santo, funcionário guiado pelo Espírito Santo, patrão guiado pelo Espírito Santo. Então, assim, uma pessoa que não age nem por força nem por violência é uma pessoa que, desculpa a expressão chucra, eu estou numa aula, não vou usar essa expressão chucra, não. Vamos lá. É uma pessoa que, para coisas simples, ela vai querer ser usada pelo Espírito Santo. Ela vai querer ser guiada pelo Espírito Santo, irmãos. Como a gente então tem uma frasezinha aí, ninguém tropeça numa pedra enorme, a gente tropeça onde? Em pedras pequenas. Então, assim, até nas coisas mínimas, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para não agir na força, na violência, no conhecimento até então. Ah, não, o que eu sei até aqui, não, irmão. O que você sabe até aqui é suficiente para aqui, mas Deus é maior. Tem muito mais coisa para você conhecer, tem uma vida muito mais cheia para você ter. Só ouvir o Léo eu encerro. Uhum. O Espírito. Fábio Coelho é um cara assim fantástico. Eu ainda não li, mas tem dois livros dele que eu tenho vontade de ler. É esse e o Batalha Espiritual. Mas tem dois, esses dois são os mais assim conhecidos dele. E aí, tipo assim, ele é um cara fantástico. Por exemplo, batalha espiritual, ele tira todo o misticismo da batalha espiritual. E esse Não Apaguei do Espírito Santo, eu também já vi uns comentários dele em algumas pessoas, muito bom também. Então, como o Carlos tem feito, o Léo sentiu de falar ali, se você tiver condição e puder comprar, eu não sei se tem em PDF, mas é um ótimo livro para você ler. Não Apagueis o Espírito Santo. Então, só para a gente finalizar essa aula, lembra, eu e você vamos descobrir algumas movimentações de dons. Talvez a gente vai perceber uma intenção de dom na nossa vida, né? Ah, rapaz, eu acho que eu tenho esse dom. Não tá tão latente não, mas eu tenho. Mas, por favor, como está a sua vida com o Espírito Santo? Não use o Espírito Santo. Deixe ele usar você, deixe ele guiar você. Seja cheio da vida dele, porque é isso que nós somos chamados para ser. É melhor não ser usado e ser cheio do Espírito Santo do que não ser cheio do Espírito Santo e ser usado. Você não é mula, você é um filho de Deus. Aleluia? Vamos lá, primeira aula encerrada. Passou rapidinho, hein?